Fala galera, Léo Foltran na área para mais um programa do podcast O Corretor, o melhor e maior canal para você se informar a respeito do seguro, a respeito de investimentos, a respeito do mercado imobiliário e cada vez mais expandindo os nossos horizontes. E hoje eu estou recebendo uma convidada aqui que vocês vão acompanhar quando ela se apresentar, que ela tem uma trajetória de carreira que já passou por algumas áreas antes de entrar aí na parte de imóveis. Seja muito bem-vinda, Andréia. Vamos conversar hoje no podcast O Corretor? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou Andréia Barros, sou despachante documentalista, corretora de imóveis, especialista em mercado imobiliário. Já estou nessa área há mais ou menos 15 anos e é isso, adoro dividir para multiplicar. Ah, perfeito. E um pouquinho antes, eu acho que vem essa tua última frase, ela é pontual, né? Antes de entrar no mercado de imóveis, dividir para pontuar, acrescentar, melhorar as pessoas, você teve um passado antes do mercado imobiliário também, né? Sim. Então, é uma trajetória bem atípica. Eu vim de uma formação onde eu trabalhei muitos anos, não vamos falar em tempo, muitos anos com educação infantil. Perfeito. E aí, nessa transição, entrei, né? Eu falo que o mercado imobiliário, ele me escolheu. Eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Ele me deu muitas possibilidades de continuar trabalhando com aquilo que eu gosto, que é pessoas. Não, legal. E você comentou, né? A gente comentava aqui dos bastidores, pessoal. E até antes da gente entrar nesse ponto, se você está nos assistindo aí, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa a notificação para você acompanhar sempre a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. E como você falava, Andréia, que eu já notei ali nos bastidores que um dos teus grandes prazeres é ensinar e ajudar as pessoas. E você falou que trabalha como despachante, já teve uma carreira em imobiliárias, já passou, mas mesmo assim a paixão de ensinar as pessoas não ficou muito longe da tua carreira no mercado imobiliário também, né? Não, eu vou fazer uma brincadeira. Quando eu resolvi me aposentar da área de educação, um casal muito amigo falou: André, não queira vender coco no Havaí, você vai ensinar como é que faz para vender coco. Porque, né, corre na veia a questão da educação. E assim foi nessa trajetória do mercado imobiliário, né? Eu fiquei 3 anos numa construtora, depois 8 anos na área comercial de vendas, numa imobiliária, aí depois no setor de locação, e até que então fazem 4 anos, né, em 2020, já há 4 anos e meio, que eu tenho meu próprio escritório, e aí eu fui definindo qual seria a minha especialidade. Perfeito. Porque o que eu coloco muito para os alunos e para os mentorados é que, assim, nós precisamos definir qual é a nossa especialidade. A gente pode saber um pouquinho de tudo e deve. Porém, só cresce em qualquer profissão quando você define qual especialidade você quer atuar. E quando você define, o primeiro critério tem que ser a paixão, tem que ser o amor. Por mais que amor não pague conta, mas se você ama, o dinheiro vem como consequência. Não, perfeito. E agora, Andréia, eu vou pedir um minutinho que a gente vai para a vinheta para mostrar para quem está nos assistindo os nossos patrocinadores. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco.
I came a number of years ago as an attendee, and I said, we're going to exhibit here the next year with our company, the Shermo, and we've attended every year since. Speaking with the attendees and getting to learn a little bit more about what exactly they're looking for in the space and how amazed they are by all of the innovative ideas that people have in this industry. It's just so nice and refreshing to get everybody in the same room, collaborating, talking about what we're doing, talking about what's going on in the industry, and just really networking again. That is so valuable. If I could sum ITC up in one word. Networking. Awesome. Memorable. Worthwhile. Exciting. Vegas. Voltamos diretamente de Las Vegas. Não, brincadeira, pessoal. Las Vegas vocês só vão comprar com a gente lá em outubro, né, Arthurzão? A gente vai estar lá no ITC que vocês acabaram de conferir aí nos nossos comerciais. E, Andréia, antes de chamar as vinhetas, a gente estava falando ali sobre estudar, ensinar, mas principalmente eu acho que vamos começar nesse ponto. Todo brasileiro, eu tô com 33 anos, tá? Vou falar a minha idade aqui, vou entregar, vou deixar registrado. Eu tenho certeza que pais, avós sempre falaram para as pessoas, tem que ter um imóvel. E eu comecei a fazer um trabalho muito interessante, porque nos 2 últimos anos, já sou corretor há 13 anos, mas eu comecei a falar assim, poxa, e se eu começar, além de vender proteção para os meus clientes, que é, poxa, o seguro é fundamental, um seguro de auto, de vida, residencial, que a gente também vai falar, mas e se eu começar a vender sonho para eles? Porque todo mundo, como os nossos pais e os nossos avós falavam, todo mundo sonha com a casa própria, todo mundo sonha com ter o seu imóvel, ter o seu teto, depois sonha em ter uma casa na praia, né? Mas não é tão simples assim, precisa contar com profissionais qualificados ao lado deles, né, André? Com certeza. E eu vejo assim, eu penso que antes de vender um sonho, a gente tem que vender um plano de vida. Perfeito. Um projeto de vida. Né? Porque o sonho, ele vai acontecer em função desse projeto. De nada adianta você ter um sonho e passar a vida sonhando. Porém, quando você tem um projeto, você caminha, você avança. E aí, sempre eu penso assim, que na vida nós temos que ter vários projetos e recalcular a rota em pleno voo, porque a vida ela acontece 24 horas, né? Então, sempre a gente tem que ter aquele a curto prazo, para que a gente não fique frustrado nesse sonho. 1 ano, para que sejam metas curtas, para que você tenha aquela sensação de estar valendo a pena sonhar. E para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, que é o plano da casa própria. Sim. Né? E a segurança do viver. Porque, como você falou, né, seguro de vida. Para quem é corretor de imóveis ou qualquer profissional liberal, autônomo, é prioridade sine qua non. Ele precisa ter um seguro de vida. Porque ele dorme com o bolso cheio e ele acorda com o bolso vazio. Então, se ele não tiver um projeto de vida para ele, para a família, como que vai ser? E é muito difícil aí na parte de corretor de seguros conscientizar as pessoas a respeito da importância, né? A gente recentemente falou no podcast, a gente recebeu a Centauro, que é uma seguradora de vida com história paranaense, e onde a gente abordou essa importância, essa proteção, né? Como a gente já vem abordando há 1 ano, né? Do profissional entender que você, se estiver bem, num dia, como você falou, você vai dormir com o bolso cheio, mas e se sofrer um acidente, descobrir uma doença que te afaste das vendas, né? Além de você ter que estar muito bem capacitado para vender, porque
Imóvel não é assim, né? Eu costumo dizer que eu acho até bizarro essa questão de imóvel, tá? E aí você me conta. Porque o imóvel, muitas vezes, você compra numa mesinha de plástico na frente. Agora que tá pegando moda as construtoras terem locais bonitos, que já mostram um projeto, às vezes quando tá na planta. Porque antigamente você comprava assinando um papel na rua, né? Bem isso. Eu digo que o mercado imobiliário e os atendimentos, eles estão se tornando mais humanizados e um pouco mais elitizados. Então, a gente tem um marco grande aí que é a pandemia. Se antes da pandemia o cliente ele se sentia seguro em ir numa loja, né, numa imobiliária, e com toda uma estrutura montada, no período pandêmico, ele acabou acontecendo não numa mesinha de plástico, mas de forma online. Sim. Cada um na sua casa. Então, né, foi o 2020 e 2021, o mercado imobiliário ele veio totalmente na contramão de uma economia global. E não foi só no Brasil. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa. Ele teve uma demanda grande e tudo isso aconteceu de forma online. Olha que interessante. Né? Mas ainda precisa ter o olho no olho. Mas me conta uma coisa, você falou que foi para online. E agora, como que a gente torna isso mais atrativo? As pessoas não querem sair do online. Não querem? Não, tá cômodo o online. E o corretor de imóvel, tá disposto a ir para o online ou você está trabalhando bastante? Ainda não tanto. Nós temos aí uma geração que veio do presencial, que continua ainda tendo essa resistência, e eu falo por mim, eu sou uma delas, eu quero olho no olho, eu quero sentir a pessoa, porém a forma de atendimento ela pode ser modernizada também. Tá. Uma das coisas que eu aprendi observando é que, assim, a pessoa quando está de barriguinha cheia, ela é mais feliz, né? E ela te ouve melhor. Então, uma das técnicas que eu desenvolvi e que ficou, porque eu achei que deu resultado no meu negócio, é atender os meus clientes em cafeteria. Ah, tem criança? Vamos para o McDonald's. A criança está lá brincando, os pais estão focados naquilo que eles precisam tratar. Porém, tem um diferencial que são, geralmente, os meus clientes, ou eles são herdeiros, e aí a gente tem que ouvir a história, e aí eu consigo atender no restaurante, na cafeteria, num espaço próprio para criança, um espaço kids, ou eu tenho um senhorzinho. E aí é muito senhorzinho. E aí eu preciso ir até o espaço dele. Né? Então, eles me recebem na casa dele e é muito legal. Porque daí, assim, ainda bem que eu sou magrinha, não engordo, porque daí a gente chega lá, tem aquele pão quentinho, aquele bolo de vó, aquele cafezinho. E aí, trabalhar com documentação imobiliária, com regularização, envolve ouvir histórias. Se você não tem esse tempo, nem faça isso. E tem que ter empatia, eu acredito, né? Porque você, escutando histórias, tem que estar pronta ali para entender. Então, ele é um pouco diferenciado daquele corretor que está ali querendo vender um imóvel, olhando para o cliente e no olho dele está escrito, pelo amor de Deus, compra porque eu estou precisando vender. E isso impede uma venda, né? O cliente sente a ansiedade. Eu acho que você vou devolver a pergunta, eu acho que você, enquanto corretor de seguros, você deve sentir isso nos teus clientes. Se você tenta impor a necessidade de um seguro de vida, o seguro de carro, né, às vezes ele não vê importância, ele diz, não, sou super cauteloso, eu só deixo meu carro em estacionamento, eu não preciso gastar esse dinheiro, porque muitas vezes ele está com o carro financiado, e aí ele tem que agregar o valor de um seguro. Se você tenta forçar, agora se você agrega valor no ele ter seguro, eu vou falar aí acho que melhora, né? Com certeza. Vou te dizer assim, tem alguns pontos que eu sempre falo. O meu primeiro ponto, que nem você disse ali,
Eu nunca chego num cliente e faço a seguinte abordagem: você precisa comprar na primeira reunião. Jamais, porque eu acho que é um risco. É como você ter uma arma na mão, colocar uma bala e rodar a roleta e atirar. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas a chance, a possibilidade dessa pessoa vir a cancelar esse contrato comigo, seja de vida, de auto, é muito grande. Porque quando a gente fala de seguro de auto, ele é até um produto que é facilmente vendido no país, porque é a demanda principal. E aí eu volto a repetir a frase que eu sempre falo aqui no podcast. Você estar dirigindo um carro sem um seguro de vida é a mesma coisa de você estar dirigindo um carro sem cinto de segurança. Você está sem proteção ao maior bem, porque como você disse, um carro ele pode ser deixado no estacionamento. E aí rodam vários memes na internet que acontecem em diversas situações, mas deixei meu carro parado e veio um caminhão e acerta, né? Hoje, a gente infelizmente ainda não conta com o mercado amplamente coberto e seguro. Mas aí eu vou para um dos principais produtos que a gente vende nos últimos tempos, consórcio. E aí eu falo, eu nunca gosto que a pessoa fale na primeira reunião para mim assim, quero fechar um consórcio contigo. Por quê? Porque como você disse, existem planos para um ano, uma pólice de auto dura um ano, um seguro de vida dura uma vida. É uma gestão patrimonial. E um consórcio é uma parcela que você vai pagar, seja de imóvel, por 15 anos. Aí você fala assim, Léo, mas tudo isso, 15 anos? Pessoal, o financiamento está em 420 meses agora, tá? É mais do que o dobro, a parcela é maior, tem muito mais juros. Então, eu já cansei não, eu nunca vou cansar de ensinar vocês a planejar a compra de um imóvel, e a André vai me ajudar aqui hoje no decorrer do programa, que a gente vai falar para vocês dessas situações, de como comprar um imóvel, seja o imóvel da casa própria, seja o segundo imóvel da sua família, seja um imóvel que você pense em locar ele para ter uma outra fonte de renda, né? Sim. E aí eu acho que vai ser legal que esse bate-papo com a André, que ela como despachante, acho que ela vai também poder falar um pouquinho da parte de documentação que assusta muita gente ainda nesse processo, né? Então são alguns pontos, né, André, que a gente tem que construir e fazer. E aí, falando de construção, você comentou comigo, você já tem mais de 30 trabalhos em livros publicados, seja com participação ou seus livros. Então, pessoal, essa pessoa aqui é uma verdadeira especialista no que ela fala, que está aqui comigo, hein? Então, na área do mercado imobiliário, eu tenho acho que 6 ou 7 livros publicados em coparticipação, como coautora, né? Então, sempre são mais ou menos 20 mulheres nos livros. Que legal. Cada uma escreve a sua especialidade, né? E tem uma área ali para poder falar um pouquinho. E falar um pouco. E aí, o restante aí vem da área de educação, aí de um legado mesmo de muitos anos. De antes da sua transição de carreira ali que você comentou. E assim, falando em transição de carreira, fazendo esse gancho, né? Eu acho uma coisa assim maravilhosa, sabia? A transição... Quer cortar para ele fazer? Tá tranquilo. Então, assim, eu acho uma coisa maravilhosa, por quê? Porque quando você faz uma transição de carreira na maturidade, cara, você volta a ter aquele gás de 20 anos, hein? É muito interessante. E parece que a longevidade da gente aumenta, tudo aumenta, a pele melhora, o humor melhora, tudo melhora. Então, eu super recomendo quem chega ali na maturidade, né, próximo dos 50 anos, que geralmente é quando está refletindo, estou cansado, não quero continuar aqui, tá tudo bem, tá cansado e querer mudar. Não é porque eu trabalhei 30 anos numa coisa que eu tenho que morrer trabalhando naquilo meio que contrariada, sabe? Então, assim, o que vai me dar prazer? O que eu busco hoje? Né? O mercado imobiliário, ele me trouxe uma das coisas que eu buscava, que era a liberdade de horários. Ser o seu próprio chefe. Saber administrar o horário ali. Isso é um risco. Ser o próprio chefe é um risco. Eu sempre fui minha própria chefe. Mas, como eu trabalhava com escola, né, escola de educação infantil, tem horário.
Tem horário para abrir, tem horário para fechar, né? É uma outra dinâmica. Essa liberdade que eu te coloco é uma liberdade de agenda. Ah, legal. É uma liberdade de agenda, é um comprometimento que você tem que ter. Vou abrir a minha agenda 3 vezes por semana, meio período, para eu cuidar de outras coisas da minha vida. Entendi. E naquele período que eu estou, como profissional, então ali eu vou dar o meu sangue e vou fazer render. E para isso você tem que ter muita disciplina. Se a pessoa é um pouquinho bagunçada, ela tem dificuldade. Eu costumo usar o termo sempre entrar em modo de execução máxima. Eu aprendi isso com uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais. E é aquele momento de você colocar o celular, às vezes, no silencioso e focar no que você tem que fazer e não deixar nada, nem pessoas e nem o ambiente interferirem na execução do que você está fazendo. Perfeito isso, porque assim, olha, o que a gente tem que entender que nós estamos aqui e não sabemos quando vamos embora daqui. Sim. Se agora, nesse exato momento, acontecer uma tragédia, uma fatalidade, o telefone vai morrer de tocar e eu não vou estar aqui mais para atender. Né? Algumas coisas, então a gente tem que priorizar assim, a qualidade de vida. Isso foi um cuidado que eu sempre tive, talvez por uma formação familiar mesmo, educação de casa, sabe? Uhum. Aquela coisa de conceitos de família, valores de família, né? O meu pai, ele priorizava que pelo menos uma refeição, quando a gente já estava na adolescência, que é um pouquinho mais chato, né? Uhum. Pelo menos uma refeição do dia, todos tinham que estar na mesa, querendo ou não querendo. Né? E eu fui uma adolescente rebelde, assim, e uma criança difícil no sentido de alimentação. E não me importava, o que estava no prato era para comer. Então, assim, ele era severo? Não, ele me ensinou disciplina. Uhum. Ele me ensinou a valorizar o que eu tenho e que eu levei para minha vida isso. Né? Com a minha mãe eu aprendi assim, a determinação do estudo. Minha mãe foi fazer faculdade de pedagogia com 40 anos. Para estudar não tem idade, né? Então foi um exemplo, assim, porque ela era professora do estado e para ela conseguir uma aposentadoria num nível melhor, ela tinha que ter algumas coisas. Numa época que não se falava em mulher fazer faculdade. É interessante isso. O exemplo arrasta. Com certeza. Né? Então, eu percebo que toda essa situação é lá de pequenininho. Eu volto toda aquela minha teoria da educação infantil, que é de pequenininho mesmo que você passa algumas coisas. Eu me assusto muito hoje, né? Com a forma como lidam com as crianças. Perfeito, mas eu vou te interromper porque a gente vai deixar essa parte da educação, tanto de pessoas e valores e de um profissional para o mercado imobiliário, para o segundo bloco do podcast ao corretor. Então, fica com a gente que a gente já volta aí. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. I came a number of years ago as an attendee and I said, we're going to exhibit here the next year for our company, the Shermo, and we've attended every year since. Speaking with the attendees and getting to learn a little bit more about what exactly they're looking for in the space and how amazed they are by all of the innovative ideas that people have in this industry. It's just so nice and refreshing to get everybody in the same room, collaborating, talking about what we're doing, talking about
what's going on in the industry and just really networking again. That is so valuable. If I could sum ITC up in one word, Networking, Awesome. Memorable. Worthwhile. Exciting. Vegas. Voltamos, pessoal, agora para uma parte mais teórica, talvez. A gente vai continuar conversando com vocês. Filosófica, boa, gostei desse termo. E, André, vamos lá. Profissional, você passou pela transição, além de escrever ali, eu já posso falar assim, você dá para dar aula no quesito de educar as pessoas. Como que você acha que um corretor de imóveis deve se portar nessas situações hoje de venda? Porque, que nem você disse, tem a parte presencial, tem a parte online, e eu acredito que a geração que ainda vende imóveis é uma geração mais antiga, temos novos corretores entrando, temos novas necessidades a serem atendidas, né? Eu tenho certeza que há 4 anos atrás, as construtoras não falavam em vamos fazer um imóvel exclusivamente para uso de Airbnb, para locação. Sim. E hoje você tem perfis. E aí a pessoa que quer comprar não é a pessoa que quer morar, né? Então você tem toda uma gestão, é um investidor. E como que você acha, quais são as tuas principais dicas aí para as pessoas que estão talvez passando por um momento de transição e que desejam ingressar no mercado imobiliário? Qual seria o primeiro passo que você, Andréia, daria se ainda não trabalhasse? Quem você procuraria? Então, eu vou dar um lançamento para você de Olha uma só. fala minha, que ninguém ainda ouviu eu falar isso, mas é uma coisa que eu trago da parte de educação. E fazendo um parênteses, eu fico muito legal, porque às vezes eu lanço algumas 2 palavrinhas, assim, uma frasezinha, e aí passa um tempo, eu começo a observar os influencers, eu digo, tá usando a minha frase. Olha lá, gostou, né? Mas faz parte, eu já passei do momento de me irritar com isso e dizer, caracas, eu fico lá pensando o que eu vou fazer de diferente, e aí a pessoa vem, né? Mas passou essa fase. Tá na internet, não adianta. Então, o que eu vou te dizer que o corretor ele precisa desenvolver uma habilidade, que é aprender a ouvir por detrás das orelhas. Uhum. O que significa isso? Enquanto ele está ali achando que ele precisa entender de você, que você quer um apartamento de 3 quartos no 10º andar, enfim, com algumas características que você acredita ali que você quer, e você não tem nem o dinheiro para entrada. Começa aí. Né? Então, ele tem que, antes dele perguntar que perfil de imóvel que você está buscando, ele tem que entender quem é esse cliente que ele está atendendo. Porque o maior fake news do mercado imobiliário é o tal do leads frio. Não existe leads frio. O que existe são corretores que não sabem ouvir por detrás das orelhas. Tá. Porque se eu recebo um leads, nesse leads tem um nome. Antes de eu entrar em contato com você, cara, a internet está aí para isso. A gente não tinha isso antes. Dá um Google para saber quem é o carinha ali que está buscando isso. Vamos ver quem é. Ele é... Vamos lá. Ele a é um renda homem. dele tá em X e ele me manda um leads buscando um imóvel Y. Olha, Ele tem só um viu caminho. o anúncio? Ele só viu, gostou e entrou. Isso não é leads frio. Se você sabe com quem você está lidando, na hora do primeiro atendimento você faz esse vínculo com esse cliente. Esse processo eu entendi lá no começo, quando eu era do comercial de imobiliária. E posso te dar um exemplo bem claro disso, que foi um desafio. Quando eu atendi uma cliente
pelo chat da imobiliária, pelo site, a gente tinha, né? A gente tinha o setor online da imobiliária naquela época, né? E a gente conversava por ali com o cliente. E eram vários corretores numa sala e, nossa, segundo eles, eu perdia muito tempo com os clientes ali, dando importância para o que não era importante. E entrou uma pessoa ali para conversar comigo, ela queria comprar um imóvel e ela tinha consciência do que ela queria, mas tinha algumas características que tinha que ser próximo da onde ela trabalhasse, porque, segundo ela, a patroa dela ia ajudar, ela era uma secretária do lar, a patroa ia ajudar, porém tinha que ser próximo. E aí eu fui entender quem era essa patroa dela. Porque não era com ela que eu tinha que tratar disso. Eu tinha que tratar com a patroa. Entendi. Porque assim, a patroa ia comprar esse apartamento ou ela queria que ela comprasse, enfim, entender essa dinâmica. Resumindo... É aquele velho papo, às vezes você tá falando com o homem, mas quem paga as contas da casa é a mulher. E aí foi muito engraçado, porque ali na imobiliária falaram para mim que jamais ela teria potencial de compra. Jamais. Ela foi para um feirão da Caixa, né, do Minha Casa Minha Vida, aonde vários corretores atenderam, e isso ela me contou. Ela foi muito honesta em me contar. E todos falavam que o que ela ganhava não tinha perfil de compra para aquilo que ela estava buscando. Um dia eu peguei o meu gerente, perguntei para ele, você pode ir comigo levar ela para conhecer algumas coisas? E fui mostrar alguns bairros da região para ela. E a facilidade de locomoção que ela tinha com ônibus e tararara. E isso acabou virando piada dentro da imobiliária, porque eu falava assim para ele, olha, veja, o empreendimento está aqui, mas olha, aqui uma quadra tem uma escola para o teu filho. Aqui tem um supermercado para uma emergência, aqui tem uma farmácia. E eu fui descrevendo esse bairro para ela e nós voltamos. Não foi ali que ela comprou, porém, ela comprou entendendo o que ela tinha que buscar, qual era a facilidade de locomoção e quanto tempo ela demorava. Para fechar isso, não só a patroa dela, como a família toda, eles são meus clientes até hoje. Você construiu um laço, né? Você quebrou uma barreira, construiu uma ponte inimaginável e que se você não se dedicasse a fazer... Exatamente. Né? Então, eu acho que não é sobre quantidades que eu vendo, mas sobre que qualidade eu tenho, que esse cliente vai me trazer mais um hoje, a dividir para multiplicar. Com certeza. Mas esses 2 transformam em 4, esses 4 transformam em 8 e eu te provo que a minha matemática de dividir para multiplicar funciona. Eu vou te contar, então, a teoria da árvore. Já ouviu falar nela? Sim. Já ouviu? Que legal. Mas vamos lá. Vamos lá. A teoria da árvore é algo que eu penso muito na questão da construção dos meus clientes. Então, assim, todo cliente que chega para mim hoje, e faz um pouquinho de sentido com o que você diz no dividir para multiplicar, ele é como se fosse uma árvore para mim. E a árvore, ela vai crescer, ela vai ter outros galhos, vão ter galhos que no meio do caminho vão secar, eles vão dar frutos, às vezes o fruto não vai ser de qualidade, mas cabe a nós podarmos quando necessário, investirmos e adubarmos ela quando necessária, cuidando dela. E é assim que eu vejo a carteira de clientes. Eu sempre falo, eu não quero ser a corretora de seguros com o maior número de clientes. Eu quero ter o maior número de clientes bem atendidos, com atendimento correto, né? E quando eu falo de consórcio, como eu costumo falar, eu não prometo. Porque tem muito corretor que chega, não, vamos fazer, vai ser contemplado. Não, é matemático.
Eu tenho acesso a todos os números que, se você quer dar um lance no consórcio e ser contemplado, se você tiver o recurso, é que nem você comprar um imóvel. Se você tiver o dinheiro da entrada, você compra. Mas e a parcela? Quanto que ela vai reajustar? Ela vai dar conta de pagar esse financiamento até o final? Essa é uma preocupação. É uma preocupação. Não é só a venda. Exatamente. Existem muitos pontos. E é muito legal você trazer para mim esse ponto de você fazer uma venda. E para você que está assistindo aí, que é corretor de imóveis, aproveita o que a Andréia está falando para vocês, porque ela tem experiência e ela ensina muito as pessoas nesse sentido, né, Andréia? De como fazer com que as vendas aconteçam, né? É entender de pessoas. É o primeiro passo, é você ter paciência. E nós vivemos num mundo tecnológico que a pessoa ela não tem paciência de assistir um store até o final, porque ela já passa para o próximo. Sim. Imagine se ela vai ter paciência de ouvir toda uma história de um cliente, seja para comprar ou seja para vender aquele imóvel. Porque quando o cliente vai vender o imóvel, ele tem tantos valores ali, ele tem aquela cozinha planejada que ele pagou em 3 anos, ele tem o jogo de quarto, que foi um ninho de amor durante toda aquela vivência naquele imóvel. Sim. Né? Eles podem até estar empolgados com o upgrade, mas existem memórias ali. Hoje se fala tanto em memórias, né? E vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito difícil comprar um imóvel para o pessoal que está nos assistindo? O corretor tem que ser bom também na parte de despachante, de cuidar dos documentos? Principalmente o corretor que não sabe dar segurança jurídica para o cliente, ele perde esse cliente. Ele pode ser um excelente vendedor comercial, porém, se ele não dominar o conhecimento do processo da jornada de venda, o cliente vai se sentir seguro e vai buscar quem tenha respostas para ele pronta. Eu sempre coloco assim: não é feio eu falar para você, Léo, se me faz uma pergunta e eu te digo, não tenho essa resposta, mas eu vou pesquisar e volto para a gente juntos alinhar qual é a melhor forma de regularização. De resolver, de solucionar, né? De solucionar. Agora, se eu tento dar um migué no meu cliente, dizer o que eu não sei, eu nunca sei quem é o cliente. Principalmente quando a gente está falando de investimento, como você comentou, que é o sonho de consumo de todo corretor trabalhar com o cliente investidor. Para você trabalhar com o cliente investidor, além da documentação, você tem que entender de fundo imobiliário, você tem que entender de bolsa de valores, você tem que entender de economia global, não estou falando da tua cidade. Sim. Você tem que entender de economia global, você tem que entender o que está para sair no Banco Central, que rumo ficar ligado. Esperto aí, pessoal. Né? Assim, não é sobre captar investidor, é muito fácil. E na mesma facilidade que você faz a captação de um investidor, ele te escapa que nem grão de areia quando bate um vento na mão. Entendi. Então, ó, pessoal, fiquem atentos aí que a gente falou. Mas assim, tendo um profissional qualificado ao seu lado, eu tenho certeza que é muito mais tranquilo. Eu recentemente passei por uma situação de contemplação de um cliente meu, que eu até brinquei com ele. Ele falou, cara, que complexo, né? Porque toda a nossa parte de consórcio, em 15 dias a gente resolveu. E provavelmente quando esse episódio estiver indo pro ar, ele já vai estar na casa nova. Mas foi um caminho difícil. Foi um caminho, assim, complexo, que ele se sentiu inseguro. E, graças a Deus, a gente tinha uma operadora de consórcio por trás que deu muita segurança. E foi o que eu disse para ele, né? Falei assim, olha, se eles estão pedindo tantos documentos, é para ter garantia que no momento que seja entregue o seu registro, esse imóvel realmente seja seu e ele não se perca no meio do caminho por algum erro que não foi feito anteriormente, né? Então é muito importante essa parte de documentação. E Andréia, a gente tá indo para a parte final, porque olha, passou bastante tempo aqui no bate-papo. Gostaria de ficar falando horas e horas sobre esse tipo de assunto que eu também gosto muito, mas senão o pessoal no YouTube não tem tanta
tanto problema, mas o pessoal da TV Euronews cobra a gente lá que a gente tem que entregar dentro do horário do nosso programa. Com certeza. Mas assim, para finalizar, e antes de você se despedir, qual o maior conselho, olhando para aquela câmera, que você dá para um profissional que quer ingressar no mercado imobiliário e para uma pessoa que quer comprar um imóvel? Quais são, assim, os teus principais conselhos? Para quem quer fazer uma transição de carreira, ou mesmo jovem, né, que está entrando no mercado imobiliário, conselho não vou dar porque, né, se conselho fosse bom, a gente vendia. Mas uma orientação que eu dou é assim: não se limite somente ao curso de TTI. Não tente entrar no mercado imobiliário acreditando que vou vivenciar primeiro para depois me decidir se eu quero fazer o TTI, porque pode sair muito caro lá na frente. Então, essa jornada, ela é muito importante. Fazer o TTI e depois complementar com cursos livres. A internet oferece muita coisa gratuita, mas assim como em qualquer lugar, a gente tem excelentes profissionais e profissionais que não sabem nem o que estão falando. Então, cuidem com isso e busquem sempre um profissional que tenha uma história já realizada mesmo, que saiba mostrar, que saiba dizer, que uma escola, eu vou ser bem franca, nada melhor do que você buscar uma escola de formação de corretores para que você tenha acesso com os melhores profissionais do mercado. Perfeito. É ali que a gente vai estar. E para o proprietário, né, finalizando com o proprietário, busque também saber quem é esse profissional. E o primeiro passo que você deve buscar é saber se ele está devidamente habilitado pelos órgãos competentes, ou seja, o nosso CRECI. Se não tem o númerozinho lá, se não aparece lá o nominho dele ativo, vai embora. Vai embora, porque assim, não tem como o mercado ser prejudicado, os bons profissionais serem prejudicados por conta disso. Perfeito. Andréa, muito obrigado pela tua participação. Acredito que a gente conseguiu falar bastante sobre um tema tão gostoso, né? Comprar sonhos, comprar casas, é algo bom, né? Então, muito obrigado pela tua participação no podcast O Corretor. Eu que sou grata pelo convite. Perfeito. Pessoal, para quem nos acompanhou, muito obrigado. Fiquem com Deus e uma excelente noite para vocês. I came a number of years ago as an attendee and I said, we're going to exhibit here the next year for our company, the Shermo, and we've attended every year since. Speaking with the attendees and getting to learn a little bit more about what exactly they're looking for in the space and how amazed they are by all of the innovative ideas that people have in this industry. It's just so nice and refreshing to get everybody in the same room, collaborating, talking about what we're doing, talking about what's going on in the industry, and just really networking again. That is so valuable. If I could sum ITC up in one word: Networking. Awesome. Memorable. Worthwhile. Exciting. Vegas. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco.